Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula eu vou falar sobre os transgênicos. Bom, vocês já devem ter visto esse símbolo na embalagem de alguns alimentos, como por exemplo no óleo de soja e alguns alimentos aí derivados do milho. Bom, antes de falar para vocês qual é o significado desse símbolo, eu vou falar primeiro o que são transgênicos e como acontece o processo de formação de um animal transgênico. Bom, transgênicos são espécies animais ou vegetais que recebem genes de outras espécies. Vamos supor, por exemplo, que aqui eu tenho um rato e eu desejo produzir um outro rato que possua um gene de uma bactéria. Como em mamíferos, a fecundação e o desenvolvimento são internos, nesse processo, a fecundação deve ser realizada in vitro, ou seja, fora do corpo da mãe. Então, aqui eu tenho o óvulo e o núcleo desse óvulo, que foram coletados da fêmea, e aqui eu tenho o espermatozoide, que foi coletado do macho. E esse processo deve ser realizado in vitro porque, assim que acontece a fecundação, ou seja, esse espermatozoide entra aí no óvulo, então aqui eu tenho o núcleo do espermatozoide, aqui eu tenho o núcleo do óvulo, esse gene bacteriano que foi clonado, se vocês quiserem saber detalhes aí de clonagem, assistam a aula sobre esse tema. Então esse gene foi clonado, purificado, deve ser injetado usando uma microagulha no núcleo do espermatozoide. Posteriormente, essa célula aí modificada que possui esse gene bacteriano vai ser transplantada no útero de uma rata. Bom, e o que vocês acham que acontece com essa célula dentro do útero dessa rata? Então, lá no útero, essa célula modificada, agora com um núcleo único aí, devido à fusão desses dois núcleos, chamada de zigoto, vai sofrer várias mitoses para a formação do embrião. E como na mitose as células filhas são idênticas à célula mãe, todas as filhas vão herdar aí esse gene bacteriano, de modo que os filhotes dessa rata, que passaram por todo o desenvolvimento embrionário a partir dessa única célula, vão ser ratos transgênicos, ou seja, possuem aí esse gene bacteriano. Vamos supor, por exemplo, que esse gene condiciona uma proteína X. Esse filhote é capaz de produzir essa proteína. E assim que se tornar adulto e se reproduzir, vai doar para todos os seus filhos esse gene bacteriano, assim como doa os outros genes presentes aí no seu genótipo. E da mesma maneira que são produzidos animais transgênicos, são produzidas também plantas transgênicas. Nessa aula, eu trouxe para vocês o exemplo do milho BT. Essa sigla BT se refere à bactéria Bacillus thuringiensis, que possui um gene que condiciona uma substância que é tóxica para os insetos, mas não causa nenhum mal aí para os humanos. Então, esse milho é capaz de produzir essa toxina. E no processo de produção desse milho, o gene que condiciona essa toxina é clonado e inserido em um plasmídio chamado de TI, presente em bactérias do gênero Agrobacterium. Essas bactérias infectam vários vegetais, então aqui eu tenho uma célula vegetal, e no processo de infecção, insere esse plasmídio TI no cromossomo dessa célula e, consequentemente, insere também esse gene aí para essa toxina. E no caso das plantas, é interessante que, a partir de uma única célula modificada, eu consigo produzir uma planta adulta no processo chamado de cultura de tecido vegetal, de modo que acontece mitoses dessa célula modificada, formando esse indivíduo adulto, e como na mitose as células filhas são idênticas às células mães,
todas as células dessa planta adulta herdam aí esse gene que condiciona essa toxina, de modo que essa planta produz essa toxina e se livra aí dos insetos que podem lhe causar danos. Então, voltando ao símbolo que eu falei no início da aula, ele indica que o alimento que você está consumindo foi produzido a partir de uma planta transgênica. No Brasil, atualmente, são cultivadas várias plantas transgênicas, como, por exemplo, o milho e também a soja. Porém, existem muitas polêmicas em torno desse tipo de planta. Um questionamento, por exemplo, é a formação de pragas super resistentes, semelhante ao que acontece, por exemplo, com as bactérias resistentes aos antibióticos. Bom, espero então que vocês tenham compreendido o que são transgênicos e como eles são produzidos. Bons estudos e até mais!